Um marido, cujo amor e dedicação eram inquestionáveis, é repentinamente confrontado com a devastadora revelação de que sua esposa, a quem ele confiava seu coração e sua vida, estava secretamente envolvida em uma série de traições. Determinado a restaurar sua honra dilacerada e a buscar justiça onde antes havia apenas amor, ele decide trilhar um caminho de vingança implacável, sem espaço para perdão, e muito menos piedade. Descobri a traição da minha esposa em um clube de swing, e fiz ela pagar por me fazer de otário, e tirei tudo o que ela mais gostava na vida. Minha esposa Mandy dirige pouco mais de 8.000 km por ano, principalmente em curtas viagens de negócios, para visitar clientes. Nossa casa isolada em Surrey fica perto da autoestrada M25, que circunda Londres. É um lugar agradável para viver, mas mesmo pequenos trajetos na M25 podem levar muito tempo. Mandy lida com o trânsito comendo lanches e bebendo refrigerantes, enquanto ouve a rádio Bubblegum. Ajuda o fato de ela adorar seu Volkswagen Beetle, conversível laranja brilhante. Este é um Volkswagen completamente novo, com potente motor de 2.0 litro, um sistema de áudio moderno, capota preta de tecido e bancos de couro preto. A maioria das pessoas acha que é um carrinho ótimo, mas isso não a impediu de enchê-lo com embalagens de barras de chocolate, recipientes de bebidas vazios e outras quinquilharias. Acho engraçado que ela dirige um carro projetado para ultrapassar os 160 km por hora, mas passa a maior parte do tempo parada, ou andando devagar, em algumas das estradas mais congestionadas do Reino Unido. O primeiro carro de Mandy na universidade foi um antigo Volkswagen Beetle, e ela me disse que tinha boas lembranças desse carro. Isso foi antes de ela me conhecer, quando ainda morava com os pais. Eu não perguntei, mas ela provavelmente tem memórias agradáveis associadas a fazer amor no espaço apertado de um Beetle. Quando a Volkswagen reinventou o Beetle, há alguns anos, ela falava muito sobre como queria um. Peguei a dica e comprei o conversível topo de linha que ela queria para seu aniversário de 50 anos. Também comprei uma placa de registro personalizada para ela. Foi uma quantia ridícula de dinheiro, por uma placa com suas iniciais e as letras Bug nela. O carro ficou conhecido como Baby Bug. Apesar de seu amor pelo carro, Mandy não verificava a pressão dos pneus e os níveis de fluido no Baby Bug, então eu fazia isso regularmente. Algumas pessoas não se importam de dirigir um carro bagunçado, mas eu não suporto um carro sujo, então também limpei caixas de papelão vazias, copos de papel, embalagens de alimentos e outros lixos. Não era nada especial, e eu nunca mencionei isso. Mandy nunca me agradeceu, provavelmente porque nem percebeu, mas eu não me importava, porque sempre encontrava moedas suficientes no lixo para comprar algumas cervejas no nosso pub local. No final, não é surpreendente que Mandy fosse um pouco descuidada com o troco, já que ambos ganhamos bem e vivemos confortavelmente. Mandy é consultora de negócios e ajuda várias empresas a desenvolver estratégias de crescimento. Eu sou gerente de projetos freelance, especializado em projetos de gestão de mudanças. Todos me chamam de Telry, mas meu nome verdadeiro é Dave, não Telrence, mas até minha esposa me chama de Telry. Por que esse nome? Ela perguntou uma vez. É a abreviação de Terminator, respondi. Projetos de mudança quase sempre resultam em algumas pessoas pedindo demissão, e é meu trabalho fazer o trabalho sujo. Mandy e eu nos conhecemos na universidade, enquanto estudávamos administração de empresas. Nos demos tão bem que, antes de nos casarmos, criamos nossa própria empresa limitada, Alpha Business Consultants Limited. Embora jovens e relativamente ingênuos, recebemos conselhos úteis e apoio financeiro do meu pai, um respeitado advogado comercial. Infelizmente, meu pai faleceu há alguns anos. Quando começamos a empresa, ele concordou em se tornar um diretor, dando-nos a credibilidade que precisávamos para negociar com clientes potenciais. Em troca, demos a ele algumas ações da empresa, e ele sempre compartilhou suas habilidades, conhecimentos e experiência conosco. No início, Mandy e eu trabalhamos duro para construir nosso negócio de consultoria para planejamento estratégico empresarial. No entanto, logo percebemos que nossas habilidades eram diferentes. Mandy se destaca no planejamento futuro, enquanto eu sou melhor em resolver problemas imediatos. Mandy foca no que deve acontecer, e eu lido com os problemas quando os planos dão errado. Mandy e meu pai acreditavam que a ABC deveria se concentrar mais na estratégia do que na implementação, então me tornei um consultor independente, especializado em projetos de mudança organizacional, enquanto Mandy permaneceu na ABC como sua única funcionária. Nossas filhas gêmeas, Linda e Lucy, foram para a universidade há alguns anos. Quando eram pequenas, eu montei um escritório no andar térreo da nossa casa para a ABC, com uma placa na porta. Mandy ou eu podíamos trabalhar lá sem interrupções, embora eventualmente tenha se tornado o escritório de Mandy, já que eu trabalhava principalmente no local com os clientes. Ela gerenciava cerca de 50 clientes principais e cobrava taxas de consultoria conforme necessário.
Ao contrário de Mandy, eu raramente tinha um negócio em tempo integral, mas recebia indicações, e frequentemente trabalhava como assistente, para uma grande consultoria de gestão. Normalmente, eu tinha um cliente de cada vez, trabalhando em grandes projetos como realocações de escritórios ou reestruturações por semanas ou meses. Após cada projeto, fazia pausas para ler, melhorar minhas habilidades culinárias e cuidar da manutenção da casa. Embora a incerteza do meu próximo projeto pudesse ser assustadora, eu gostava da flexibilidade. Eu também limpava regularmente o aquário, no escritório de Mandy. Ela leu que um grande aquário com peixes tropicais coloridos ajudava no pensamento, então comprou um, mas não queria mantê-lo. Provavelmente, ela achava que pH eram apenas 2 letras aleatórias, então eu cuidava dos peixes. Nunca reclamei de ficar sozinho, quando Mandy estava em viagens de negócios, e ela não se importava quando eu viajava a trabalho. Nossas vidas pessoais até se beneficiavam dessas ausências, especialmente depois que nossas filhas saíram de casa. Eu esperava que, como ninho vazio, pudéssemos sair mais, e talvez fazer viagens românticas, para Paris ou Roma. As pessoas planejam, mas os deuses riem, como diz o ditado. Tudo mudou quando Mandy trouxe para casa o Doug, um Shih Tzu. Isso me lembrou da piada sobre um zoológico com apenas um animal, um Shih Tzu. Fiquei irritado, porque ela pegou um cachorro sem me consultar. Embora amigável, eu sabia que acabaria tendo que passear e cuidar dele, especialmente quando Mandy estivesse fora. Como filhote, ele precisava ser treinado, e eu acabei fazendo isso. Chamamos ele de Doug, porque ele era pequeno, e por um tempo, ele ia a todos os lugares com a gente. Mandy adorava o Doug. Ele sentava no colo dela, deitava ao lado dela no sofá, e até sentava à mesa de jantar. De manhã, ele estava sempre na nossa cama, apesar dos meus esforços para mantê-lo fora de certas áreas. Mandy não dava ouvidos. Para manter nossa vida amorosa intacta, tive que trancar a porta do quarto quando queria ficar sozinho com minha esposa. Mas sempre me lembrava de destrancá-la depois. Caso contrário, o Doug chorava do lado de fora, e Mandy ficava chateada comigo. Essa tarde de domingo foi típica, até eu notar um recibo de cartão de crédito do Hotel Unley House, perto de uma sacola plástica. O hotel, a cerca de 20 milhas de distância, é conhecido pelo seu restaurante, spa e centro de conferências, que organiza eventos. O valor do recibo sugeria um almoço, ou jantar para 2 ou 3 pessoas. Supondo que Mandy estava tratando clientes, guardei o recibo na minha carteira para ela. Em seguida, limpei as embalagens de lanches, amarrei a sacola plástica e joguei fora. Depois, levei o Baby Bug para o posto de gasolina para abastecer e fazer uma revisão. No dia seguinte, Mandy saiu em uma viagem de negócios para o norte, e não voltaria por vários dias. Com tempo livre nas mãos, eu esperava levá-la para almoçar no Pambi Fox em Djahound, mas ela estava ocupada demais, se preparando para a viagem. Decepcionado, já que domingo é nosso dia em família, voltei da garagem e encontrei Mandy conversando com Lucy na sala de estar. Ouvindo a conversa, percebi que Lucy estava lidando com outra crise pessoal. Enquanto Linda é calma e quieta, Lucy é nossa rainha do drama. Quando as dormidas com os namorados ficaram sérias, tentei manter a calma, mostrando que me importava com o que acontecia na vida delas. Elas sabem que estamos aqui para ajudá-las ou aconselhá-las, mas se querem fofocar ou chorar, a mãe geralmente é a primeira da lista. Pelo que entendi, Mandy estava dizendo para Lucy esquecer, seguir com a vida, que há muitos peixes no mar, e para experimentar antes de comprar. Eu não sabia o que havia acontecido, então não sabia que conselho dar a Lucy. Acho que o lema latino, festina lente, é geralmente uma boa abordagem para resolver problemas. Apresse-se devagar, dê a si mesmo tempo para pensar, e depois decida o que fazer. Não importa o que aconteça, Lucy tem que decidir o que fazer a seguir. Não queria confundi-la mais, então apenas pedi a Mandy que dissesse oi por mim, e fui para a cozinha preparar o almoço de domingo. Nossa refeição padrão de domingo era carne assada e pudins de Yorkshire, com batatas fritas, e eu achava terapêutico preparar tudo, especialmente com uma boa garrafa de claret, para acompanhar. No jantar, Mandy não estava com humor para conversar, embora tenha me atualizado sobre suas conversas com Linda e Lucy. Linda está em um relacionamento estável, indo bem nos estudos, tirando boas notas nas recentes tarefas. As coisas não estavam indo tão bem para Lucy, cujo namorado terminou com ela, após pegá-la beijando outra pessoa. Sugere que o namorado de Lucy poderia perdoá-la com o tempo, para mudar de ideia, mas duvidei que haveria volta, se Lucy começasse a procurar novos pretendentes. Mandy, por outro lado, achava que Lucy deveria esquecer o relacionamento, e encontrar novas maneiras de se divertir. Depois do jantar, levei o pequeno Doug para seu passeio noturno, e depois de garantir que a sacola de cocô estava bem selada, joguei-a na lixeira do lado de fora. Mais tarde, assisti TV na sala, enquanto Mandy foi para o escritório com Doug, para terminar de preparar uma apresentação para seu cliente. Carreguei a lava-louças, e fui para a cama, onde me revirei antes de finalmente cair em um sono agitado. Percebi vagamente, Mandy indo para a cama bem mais tarde, mas quando acordei, ela já estava de pé. Em vez da minha amada esposa, encontrei-me cara a cara com o pequeno Doug, e seu bafo de cachorro.
Não há nada como o bafo matinal de um shih tzu para te tirar da cama em metade do tempo, murmurei, enquanto me vestia rapidamente e levava o Doug para seu banheiro matinal, antes de me juntar a Mandy na cozinha. Nenhum de nós gosta de manhãs, e Mandy sempre precisava de alguns expressos para começar o dia. Conversamos brevemente sobre o tempo, enquanto esperávamos o tráfego da hora do ranch na M25 acabar. Então, ela me beijou na bochecha, acariciou o Doug carinhosamente, entrou no baby bug e foi embora. Depois que ela saiu, lembrei-me do recibo na minha carteira e decidi deixá-lo na mesa do escritório dela. Foi então que notei que o cheque foi compensado às 10h18 da manhã, provavelmente pagamento por uma estadia de uma noite. Isso não fazia sentido. Talvez ela tivesse um evento de negócios e não quisesse voltar para casa. Eu poderia perguntar a ela mais tarde, e provavelmente haveria uma explicação simples, mas com algum tempo livre, verifiquei minha agenda para ver onde eu estava naquele dia. Eu não estava em casa naquela semana, mas Mandy deveria ir para o norte por 3 noites. O cheque foi emitido na manhã após sua partida, então ela só conseguiu viajar 20 milhas, antes de passar a noite no Hotel Unley House. Se fosse um evento de negócios, eu poderia facilmente tê-la deixado e buscado, economizando o custo de uma estadia de uma noite. Sentei-me no escritório dela, encarando o recibo. Eu não tinha notado nenhum comportamento incomum da parte dela. Ainda fazíamos amor regularmente, mas não pude deixar de pensar que isso poderia ser a prova de um caso. Estava chocado, mas principalmente perplexo. Não tinha ideia de que ela poderia estar envolvida fisicamente com outra pessoa, e não tinha suspeitos. Também achava difícil entender por que ela reservaria um quarto de hotel, quando poderia aproveitar minhas ausências regulares e se divertir em casa. Talvez ela fizesse ambos, ou talvez houvesse uma razão inocente para sua estadia no Hotel Unley House. Naquela noite, enquanto eu estava lá tentando descobrir o que poderia estar acontecendo, me ocorreu que ela poderia estar fazendo a mesma coisa em sua atual missão. Disquei o número de telefone no recibo, esperando que minhas suspeitas fossem infundadas. Pedi à simpática mulher que atendeu para me conectar com a hóspede senhora Amanda Carmichael. Ela se desculpou e disse que não poderia fazer isso. Fiquei brevemente aliviado, mas em vez de dizer que não havia nenhuma reserva com esse nome, ela explicou que a senhora Carmichael ainda não tinha feito o check-in. O check-in começava ao meio-dia, e eram apenas 10h30. Gostaria de deixar uma mensagem? Perguntou ela. Claro, eu poderia ter deixado uma mensagem como: seu marido ligou, ele quer saber o que diabos você está fazendo aí, mas isso não me daria as respostas que eu precisava. Então, declinei educadamente. Fiz outra xícara de café e considerei meus próximos passos. Ao contrário dos idiotas que governam nosso país, eu não ia perder tempo evitando o problema, ou inventando minha própria versão da realidade. Ir ao hotel e confrontar Mandy poderia não resolver nossos problemas, mas pelo menos eu poderia tomar uma atitude imediata, independentemente das consequências. Talvez houvesse uma explicação inocente. Por outro lado, talvez ela tivesse um amante e estivesse me enganando. Decidi enfrentar a situação de frente. Coloquei o pequeno Doug no jardim, planejando limpar depois, então entrei no carro e fui para o Hotel Unley House. Era meio-dia quando cheguei, e imediatamente avistei o baby bug no estacionamento. Então Mandy, provavelmente já tinha feito o check-in. Estacionei 4 filas atrás, e liguei para Mandy no celular. Ela atendeu quase imediatamente. Oi, Terry, como você está? Acabei de ouvir que houve um acidente grave na rodovia, e queria verificar se você estava bem. O trânsito está um pouco difícil, mas não sabia que houve um acidente. Foi na M25. Então você pode ter passado antes de acontecer. Ah, sim, estou passando por Watford. Obrigado por verificar. Ok, me avise quando chegar em segurança. Ok, tchau. Depois de ouvir isso, decidi caminhar pelo hotel e ver se poderia surpreendê-la. Talvez ela estivesse almoçando com seu amante, antes de sair para a tarde. Se ela não estivesse visível nas áreas públicas, eu ligaria para o quarto dela e pediria para nos encontrarmos. Entrei no hotel e fui ao restaurante Brasserie. Não havia muitas pessoas lá, e Mandy não estava visível. Decidi que o bar do lobby seria um bom ponto de observação antes de ligar para o quarto dela. Sentaria por um tempo para ver se ela, e quem quer que estivesse encontrando, apareceriam. Ainda me perguntava se ela poderia estar lá por outro motivo, e simplesmente não tivesse me contado. Enquanto cruzava o lobby, notei um grande quadro de avisos listando as várias salas de eventos e os eventos que estavam acontecendo naquele dia. Parecia que a segunda-feira era um dia tranquilo. O único evento que chamou minha atenção foi uma festa privada no spa e centro de fitness às 19 horas. Eu me perguntava que tipo de festa privada poderia ser realizada em um spa. Talvez fossem pessoas que queriam desfrutar das comodidades, sem serem sobrecarregadas com roupas. Talvez minha esposa tivesse se juntado a um grupo de fitness naturista. Perguntei à recepcionista sobre a festa privada.
Ela parecia um pouco confusa com minha pergunta, então disse educadamente que não poderia fornecer nenhuma informação sobre isso, ou seja, não era da minha conta. Acomodei-me no bar do lobby e pedi um café. O garçom que me serviu foi mais prestativo quando perguntei a ele sobre os nudistas no spa. Sim, você poderia chamá-los de nudistas, mas isso não é tudo, ele me disse. Provavelmente, é um dos segredos mais mal guardados. Essa festa privada é um evento regular, realizado por um clube local de casais que defendem relacionamentos abertos. Uau, parece tentador, eu disse com falso entusiasmo. Alguma ideia de como posso descobrir mais sobre isso? Se você tiver acesso à internet, basta procurar por Bottoms Up Club. Dei um gole no café, peguei meu telefone e fui online, usando o Wi-Fi do hotel. Encontrar o Bottoms Up Club online foi fácil. Se você quisesse participar de qualquer um de seus eventos, teria que se inscrever no clube e aceitar seus termos e condições. A taxa anual de adesão era de apenas 20 libras. O evento Mellow Monday Mix and Pick do clube, com preço de 49 libras para homens solteiros, acontecia às 19 horas no spa de um hotel local. O site descrevia o código de vestimenta, observando que máscaras eram opcionais. A essa altura, eu tinha certeza de que Mandy havia feito check-in no hotel, por causa do Mellow Monday Mix and Pick. Ela parecia querer se divertir naquela noite, então decidi pegá-la no ato. Eu não queria ver minha esposa fazendo amor com estranhos, mas precisava de provas claras para um divórcio, se fosse isso que ela estava fazendo. Meu plano não funcionaria se ela me visse sentado no lobby, então terminei meu café e fui para o carro. Liguei para o Bottoms Up Club e falei com uma mulher que processou meu pagamento e explicou que eu precisava trazer um documento de identidade para o evento. Ela me garantiu que minhas informações pessoais não seriam divulgadas a terceiros, incluindo outros membros. Você pode comprar contraceptivos e máscaras no evento, mas pode trazer os seus próprios, se preferir. O nome do clube não aparecerá em nenhum registro de transação. O vendedor será listado como SJB Services em todas as compras. Voltei para casa para verificar o pequeno Doug e me preparar para o encontro com o Bottoms Up Club. Ainda não tinha certeza se estava no caminho certo, até verificar nossas finanças online, incluindo as contas bancárias da ABC. Infelizmente, parecia que eu estava certo. No último ano, pagamentos periódicos haviam sido feitos para SJB Services, presumivelmente, para adesão de Mandy, e diversos eventos que ela frequentava. Imprimi os extratos bancários e retornei ao hotel à noite. Esperei até às 20 horas antes de me dirigir ao spa. Uma atraente mulher de meia-idade, vestida com um vestido floral, estava sentada a uma grande mesa na recepção do spa. Descobri que ela era a mesma mulher com quem eu havia falado ao telefone. Ela conferiu minha identidade e me vendeu uma máscara e preservativos. Eu não tinha intenção de usar os preservativos, mas precisava manter as aparências. Acho que parecia um pouco nervoso, porque ela tentou me acalmar. Vá até a academia. Você está um pouco atrasado, então talvez tenha que esperar para entrar, mas tenho certeza de que você se divertirá. Nossos membros são muito sociáveis e farão você se sentir bem-vindo. Se tiver dúvidas sobre algo, pergunte e eles te ajudarão. Coloquei a máscara e caminhei pela porta, descendo o corredor, passando pelos vestiários, entrando na academia. Havia cerca de 70 ou 80 pessoas na sala, e os organizadores tentavam criar um ambiente acolhedor. O aquecimento estava ligado, e as luzes estavam diminuídas, provavelmente, para encorajar as pessoas a tirarem suas roupas e inibições. Jazz suave tocava pelo sistema de som, alto o suficiente para criar um clima, sem dificultar a conversa. Uma mesa com refrescos estava logo fora da porta da academia, mas a ação acontecia dentro dela. Contei 8 grandes tapetes cobertos com lençóis brancos, espalhados pela sala, com grupos de pessoas ao redor de cada um. Elas estavam totalmente vestidas, parcialmente vestidas ou completamente nuas, com ou sem máscaras. Vestido com paletó e calças, eu provavelmente estava exageradamente vestido para a ocasião, mas precisava continuar assim para conseguir o que precisava. O primeiro grupo que observei incluía 2 jovens magras explorando uma outra, com a audiência murmurando aprovação. O próximo grupo apresentava 2 casais mais velhos, suas peles pálidas e rechonchudas, ondulando e brilhando, enquanto tentavam se agarrar. Parecia-me uma visão estranha e assustadora, de uma luta de sumô, que deu errado. No terceiro grupo, encontrei minha esposa, despida e suada, em um tapete contra a parede do fundo com 2 jovens asiáticos. Ela não estava usando máscara, mas mesmo que estivesse, eu a reconheceria pela pequena tatuagem de tartaruga, acima do tornozelo esquerdo. Outros 8 ou 9 espectadores, totalmente vestidos e usando máscaras, observavam e ocasionalmente comentavam, ou incentivavam os 3 participantes. Eu não tinha intenção de alertá-la sobre minha presença, para que ela não percebesse que eu estava lá. Concentrei-me em gravar secretamente o que estava acontecendo, com a câmera de vídeo do meu celular, que eu segurei na palma da mão direita, ocultando-a na manga do meu casaco. Eu tinha assinado um acordo de confidencialidade para entrar, mas isso não ia me impedir de conseguir provas.
O rosto de Mandy estaria claramente visível, e eu poderia desfocar os rostos de terceiros depois. Ao meu lado estava um homem de meia-idade, vestindo camisa e calça pretas, que estava feliz em fornecer comentários. Não tenho ideia se isso era destinado a alguém em particular, mas parecia que todos podiam contribuir. Ela está quebrando como uma porta de casa em uma tempestade de força 9, ele disse, afirmando o óbvio para ninguém em particular. Houve uma pausa, e ele acrescentou. Veja como ela entrou nesse ritmo. Sim, ela realmente gosta de lidar com 2 ou 3 homens de uma vez, disse uma mulher nua, que parecia ter a mesma idade de Mandy, abraçando um homem nu da mesma idade. Ela olhou para o homem de preto, e disse, nós já estivemos com ela algumas vezes, mostrando seu conhecimento. Tenho certeza de que ela ficaria feliz, se você quisesse se juntar, acrescentou. Sou tentador, respondeu o comentarista masculino. Parte da minha mente gritava de angústia, mas eu a trancava em um canto escuro. A outra parte da minha mente estava clara, e focada em obter provas. Eu sabia que havia uma boa chance de ter gravado, tanto as imagens visuais de Mandy, quanto os comentários. Qualquer que fosse meu estado mental, eu já tinha visto o suficiente e não ia ficar por ali. A mulher na recepção do spa ficou surpresa ao me ver saindo tão cedo, mas eu disse a ela que esqueci algo, e que voltaria em breve. Dizer que eu estava chocado seria um eufemismo. Tentei aceitar o fato de que Mandy estava se divertindo com um monte de homens estranhos. Nosso relacionamento especial estava completamente desvalorizado, e como resultado, sem valor. Eu estava em choque, mas, ao deixar o hotel, comecei a sentir reações físicas e mentais, ao que havia acabado de ver e ouvir. Náusea e uma sensação de vazio encheram meu estômago, e a bile subiu à minha boca, quase como uma intoxicação alimentar. Ao mesmo tempo, senti uma tristeza avassaladora tão profunda, que precisei sentar no carro por um tempo, antes de poder dirigir para casa. Lentamente, minha mente começou a construir uma barreira ao redor do ressentimento, tristeza e luto. Não era mais fácil para mim, simplesmente, porque eu sabia tudo sobre como gerenciar mudanças em circunstâncias adversas, eu não ia perder tempo em negação. Ela tinha feito amor com outros, afinal, eu vi com meus próprios olhos. Claro que estava com raiva, mas aceitei a inevitabilidade da mudança, e sabia que precisava responder, fazer ajustes e controlar o processo tanto quanto possível. Luto e raiva seriam companheiros próximos por algum tempo, mas decidi agir agora. Eu queria ser proativo, e não ficar preso tentando entender a causa e efeito. Quando cheguei em casa, já tinha uma ideia de como agir, controlar as mudanças inevitáveis, e trabalhar em direção aos resultados que eu queria, não aqueles que me fossem impostos. Esperei para ver se me sentia da mesma forma pela manhã, festina lente. Enquanto isso, levei o pequeno Doug para uma curta caminhada, para que ele pudesse fazer suas necessidades, e tentei aliviar a dor com alguns goles de Glenfarclas. Não dormi bem, e me senti péssimo na manhã seguinte, mas o pequeno Doug e eu íamos fazer uma viagem. Sempre pensei na Cornualha, como o dedo do pé da Inglaterra, situada no extremo sudoeste, e voltada para o Oceano Atlântico. Atualmente, grande parte da Cornualha é praticamente um refúgio de aposentadoria, para aposentados ricos de Londres, que compraram todas as pequenas casas, que antes pertenciam aos pescadores da Cornualha. Os pescadores trabalhadores foram substituídos pelos senhores e senhoras de cabelos prateados e rugas à beira-mar. Muitos desses idosos têm cães de estimação, para lhes fazer companhia, e incentivar caminhadas diárias para a saúde. Considerei levar o pequeno Doug para a Bélgica, mas ele não tinha microchip, nem passaporte para animais de estimação, então isso não era possível. Provavelmente, é bom que ele não tenha um chip implantado, porque poderia ser rastreado. Além disso, a Cornualha estava mais longe de Surrey do que Bruxelas. A viagem para Nefquay levou mais de 5 horas, com uma breve parada no caminho, para deixar o pequeno Doug esticar as pernas e se aliviar. A doce senhora do abrigo de animais o recebeu alegremente, quando eu disse que o tinha encontrado vagando pelas ruas de Nefquay, sem coleira ou qualquer sinal de dono. Ela imediatamente reconheceu o pequeno Doug como um Shih Tzu, e eu tentei contar a ela minha piada sobre o zoológico, mas ela não entendeu. Ela me garantiu que o cachorro encontraria facilmente um lar, mesmo que seus donos não fossem encontrados, já que ele era exatamente o tipo de cachorro pequeno que as pessoas mais velhas procuravam. Fiquei feliz que o pequeno Doug não chorou quando eu fui embora, ele apenas parecia um pouco confuso. Ao sair de Nefquay, decidi encontrar um pambi no campo para um almoço tardio. Quando perguntei ao homem no caixa de um posto de gasolina, onde eu poderia almoçar, ele disse, você pode ir ao White House. Provavelmente, olhei para ele surpreso por vários segundos até perceber que ele se referia ao White House Hotel nas proximidades. Logo, eu estava sentado sozinho em uma mesa em um canto tranquilo do pub, com almoço Plowmans, e meio pint de uma boa cerveja. Verifiquei meu celular em busca de mensagens de texto, e então liguei para Jim Savage. Jim é sócio sênior de uma grande consultoria de gestão, com sede em Surrey. Mandy e eu conhecemos Jim há muito tempo, porque ele é o principal concorrente da ABC.
Jim é um personagem bastante simpático, mas é um pouco de lobo em pele de cordeiro, quando se trata de negócios. Logo após Mandy e eu começarmos a ABC, Jim tentou de tudo para nos neutralizar. Ele nos ofereceu um emprego bem remunerado, se fechássemos a ABC e nos juntássemos a ele. Não há dúvida de que Jim nos teria contratado, mas teria se livrado de nós mais tarde, quando fosse conveniente para ele. Ao longo dos anos, não aceitamos a oferta de Jim, mas nos encontramos com ele de tempos em tempos, em vários eventos empresariais realizados pela Câmara de Comércio local. Jim estava muito interessado no que eu tinha a dizer, e apesar da urgência, concordou em se encontrar comigo no dia seguinte. Quando voltei para Surrey, já era início da noite e decidi ligar para Mandy, e contar sobre o pequeno Doug. Ainda me sentia irritado, mas pelo menos havia tomado uma atitude, para acalmar essa raiva. Eu tinha certeza de que poderia falar com ela, sem revelar o que estava na minha mente. Por coincidência, meu celular tocou antes que eu pudesse ligar para ela. Oi, Mandy, eu disse, eu estava prestes a te ligar. Tenho uma notícia muito ruim. Esta tarde, o pequeno Doug de alguma forma saiu do jardim. Ele correu para a estrada principal, e foi atropelado por um daqueles malditos caminhões de múltiplos eixos. Oh meu Deus! Ela gritou, assustada. O que aconteceu? Ele está bem. Desculpe, Mandy, mas ele se foi. Eu não vi isso acontecer, mas uma pessoa que passava veio até mim. Ela disse que viu o cachorro escorregar por baixo do portão do nosso jardim e correr pela rua. Ela não conseguiu pará-lo. O motorista do caminhão não parou. Talvez ele não tenha percebido que atropelou um cachorro pequeno. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eu juntei o que sobrou dele e o enterrei no jardim dos fundos. Do outro lado da linha, Mandy soluçou por um longo tempo, então murmurou algo sobre seu pobre cachorrinho. Na verdade, pensei em sacrificar o cachorro, mas isso parecia demais. Bem, há um limite para tudo. Eu não posso culpar o pequeno Doug, pela decisão de Mandy, de ter relações com outros. Se eu o eliminasse, seria um eliminador de cães a sangue frio. Ele não é um animal selvagem, como, por exemplo, uma cabra selvagem. Além disso, me deu muito mais satisfação saber que o pequeno Doug estava vivo e bem na Cornualha, enquanto Mandy pensava que ele estava morto e enterrado. Expressei minhas condolências a Mandy e ofereci comprar uma pequena lápide para o túmulo de Doug. Isso a levou a outra crise de lágrimas, e encerramos a conversa. Ela estava claramente de coração partido, e não havia dúvida de que choraria por um longo tempo naquela noite, lamentando sua perda. Minha reunião com Jim Savage naquele mesmo dia foi muito boa. Depois que expliquei o que precisava, ele disse que estava confiante de que sua empresa concordaria com o negócio nos termos que eu propus e que ele faria ao advogado corporativo preparar um rascunho do acordo para eu revisar o mais rápido possível. No caminho de volta para casa, parei em uma imobiliária na nossa área para discutir quanto nossa casa poderia valer no mercado. Era uma quantia considerável. Mandy e eu tínhamos discutido nossos planos de aposentadoria, que incluíam manter a casa e alugá-la. Conversamos sobre isso com nossas filhas, e elas acharam uma boa ideia, desde que não vendêssemos a casa. Agora, eu precisava fazer algumas mudanças no meu plano. Não liguei para Mandy naquela noite, embora ela provavelmente estivesse esperando, para saber como eu estava lidando com a perda do pequeno Doug. Pensei nisso, mas não ia ser simpático. Ela lidaria com isso sozinha, e voltaria para casa no final do dia seguinte. Segundo ela, estava em algum lugar perto de Manchester, mas quem sabe se isso é verdade. Eu já não me importava mais, com o que quer que ela estivesse fazendo, e onde quer que estivesse, eu dormi um pouco melhor naquela noite, obtendo um pouco de vingança, pela tristeza que ela me causou. Acordei cedo e por um momento me perguntei, onde estava o pequeno Doug, até lembrar que ele já não estava conosco. Fiquei aliviado por não precisar mais alimentá-lo, dar água, levá-lo para passear e recolher suas fezes. Este pensamento passageiro foi imediatamente substituído pela realização de que eu tinha questões muito mais sérias para resolver. Na Inglaterra, advogados de divórcio são chamados de advogados de família. Eles se especializam em direito de família, que principalmente lida com divórcio e fim de relacionamentos. Há muitos para escolher, e não há muita diferença entre eles. Não precisava de alguém local, então liguei e marquei uma consulta com um solicitador de família em Dorking. O nome da cidade apelava para meu senso de humor retorcido, e não ficava longe. Consegui uma consulta para a tarde, com tempo de sobra. Verifiquei o site da Autoridade de Licenciamento de Veículos e Motoristas para placas de registro personalizadas, depois visitei uma joalheria e fiz algumas compras de supermercado antes de ir para Dorking. Entre essas atividades, fiz ligações para vários parceiros de negócios. Quando cheguei ao escritório da firma de direito de família, meus nervos já estavam um pouco à flor da pele. Nunca esperava me encontrar nessa situação. A secretária fez o possível para me acalmar e trouxe uma xícara de café enquanto eu esperava. A advogada acabou sendo uma mulher de meia idade, que ouviu atentamente minha história, mas me alertou para não tomar decisões apressadas. Por um momento, eu me perguntei se ela compartilhava da paixão de minha esposa,
mas depois percebi que provavelmente estava interessada em atrasar o processo para ganhar mais dinheiro. Em minha experiência, advogados são gananciosos e raramente recusam clientes em potencial, independentemente das circunstâncias. Eu apontei para a advogada que a petição de divórcio poderia ser retirada mais tarde. Claro, na minha perspectiva, era improvável, e a advogada provavelmente não se importava, mas ela pareceu satisfeita por termos discutido opções e concordado em entrar com um pedido de divórcio, com base na infidelidade de Mandy. Quando Mandy voltou para casa naquela noite, foi privada de sua comida favorita. Decidi fazer um curry de carne extremamente picante, uma de minhas receitas favoritas, mas ela não suportava. Isso estava ótimo para mim, além de me dar uma desculpa, para beber um pouco da excelente cerveja artesanal SC, que tanto amo. Durante o jantar, contei a ela sobre o novo contrato que eu havia garantido, enquanto ela estava fora. Expliquei que estaria trabalhando no norte, em Yorkshire, por um tempo, e ela pareceu pensar que era apenas mais um projeto, como todos os outros, em que eu havia trabalhado ao longo dos anos. Ela ainda estava muito triste com a perda do pequeno Doug, e decepcionada ao saber que eu partiria para Yorkshire na manhã seguinte, e só retornaria tarde no sábado à noite. Eu não queria parecer completamente insensível, então depois do jantar abracei, e nós nos sentamos para assistir TV. Ela chorou silenciosamente, por causa do pequeno Doug, e eu respirei silenciosamente, os vapores de cerveja e curry. Minha viagem para Yorkshire foi muito proveitosa. O acordo já havia sido concluído por telefone, e o cliente tinha todos os documentos prontos para assinar. Conhecia vários diretores, e eles estavam empolgados, por eu ter aceitado uma missão inicial de 6 meses, com a perspectiva de uma posição permanente. Além da minha remuneração, concordaram em cobrir os custos de mudança, acomodação temporária em um hotel local por 2 semanas, e metade do custo do aluguel de um imóvel em Yorkshire, pelo restante do período. Tudo estava pronto, para que eu começasse a trabalhar mais ou menos imediatamente. Agora, tudo o que podia fazer era me distanciar conscientemente de Mandy. Meu celular tocou naquela noite, logo depois de eu fazer o check-in no hotel. Eu estava ansioso, por 1 ou 2 pintes de cerveja local de Yorkshire, e não queria perder tempo ao telefone com Mandy. Ela descobriu os peixes nadando sem vida à tarde, e fez o possível para me dar a notícia gentilmente. Ela não tinha ideia de que estava falando com o próprio eliminador de peixes. Eu simplesmente não os alimentava mais. Sinto muito ter que te dar essa notícia ruim, especialmente depois do que aconteceu com o pequeno Doug, ela disse. Não faço ideia do que aconteceu, mas não havia nada que eu pudesse fazer para salvá-los. Acho que você está certa, Mandy, respondi. É tarde demais para salvá-los. Deixe o aquário comigo, vou limpá-lo e desinfetá-lo quando eu voltar amanhã. No sábado, a atmosfera em nossa casa estava muito sombria. Foi apenas uma breve parada para mim, já que tinha retornado cedo pela manhã e planejava voltar para Yorkshire no domingo. Tinha uma lista de coisas para fazer, incluindo a organização de uma pilha de papéis. Mandy foi às compras e cozinhou o jantar, o que a distraiu, e passamos uma noite tranquila em frente à TV, com 1 ou 2 copos de vinho, assistindo a celebridades em programas de entrevista. Nenhum de nós estava no clima para a proximidade, provavelmente, porque ambos estávamos fisicamente e emocionalmente exaustos. Para minha surpresa, consegui dormir bem pela primeira vez em vários dias. Quando acordei, meu corpo parecia mais relaxado, e minha mente se ajustara à nova realidade. Sentimentos de alienação, incerteza e desespero recuaram, e deram lugar a uma determinação firme, de continuar trabalhando e tirar o melhor da situação. Ainda me sentia triste e vazio por dentro, mas sabia que estava longe da melancolia, e havia ganhado controle sobre minhas emoções ao focar nos resultados de curto prazo que poderia alcançar. Depois do almoço, arrumei o carro, beijei minha esposa e segui para Yorkshire. Mandy deve ter ficado abalada até o âmago, quando foi servida com os papéis do divórcio alguns dias depois. Ela não teve aviso prévio, e imagino que pensou que estava apenas assinando alguns documentos comerciais. Claro que eu sabia quando isso aconteceria, e garanti que meu celular estivesse desligado naquele dia. Gostaria de pensar que não fui mesquinho ou cruel, pois estava muito ocupado no trabalho, mas tenho que admitir que gostei da ideia de não estar disponível por algumas horas. Ao retornar para o meu quarto de hotel após o trabalho, liguei o telefone novamente, li as mensagens de texto e ouvi as mensagens de voz. O cerne delas era que ela estava chateada, confusa e brava. Liguei de volta sem hesitar. Que diabos está acontecendo, Telry? Ela perguntou, indo direto ao ponto. É exatamente a pergunta que eu me fiz, Mandy, respondi, mas isso foi uma semana atrás. Eu não entendo o que você está fazendo, mas gostaria que você parasse com isso. Isso já está além dos limites de uma brincadeira, é como se você estivesse lendo meu roteiro, Mandy. O que você quer dizer com isso, Telry? Bem, Mandy, em algum momento eu descobri o que você estava fazendo, expliquei. Infelizmente, é tarde demais para parar agora, e definitivamente, ultrapassou os limites de uma brincadeira. Está falando sério, Telry? Unley House Hotel,
E o Bottoms Up Club? Houve uma pausa, seguida de um longo suspiro. Sinto muito, Terry, ela disse. Eu realmente não sei o que dizer. Eu pensei que você nunca descobriria, e o que você não sabe, não pode te machucar. Mas eu descobri, Mandy, sei sobre isso, e isso me machuca. Precisamos conversar sobre isso, mas não é algo que podemos fazer pelo telefone. Você virá para casa na sexta-feira? Ela perguntou. Não acho que falar ajudará muito, respondi. Chegarei no sábado, Mandy, mas preciso estar de volta em Yorkshire até domingo à noite. Quando retornei no sábado à tarde, Mandy parecia muito preocupada. Não desfiz as malas, porque não sabia como os eventos se desenvolveriam. Planejei passar a noite em um dos quartos de hóspedes, mas estava pronto para ir para outro lugar, se as coisas se complicassem. Diante do dano devastador à nossa casa, família ou amigos, os britânicos tendem a colocar a chaleira no fogo e fazer um pouco de chá. Logo, Mandy nos sentou na sala com uma xícara de chá, e eu esperei pacientemente que ela falasse. Primeiro de tudo, preciso ser franca e dizer que toda essa bagunça é minha culpa, Terry. Ela disse. Eu não disse nada. A verdade é que cedi à tentação. Descobri sobre o Clube Bottoms Up quase por acaso, então não conseguia parar de pensar nisso. Você não estava em casa quando fui pela primeira vez. Estava incrivelmente nervosa, a ponto de usar uma máscara de disfarce, porque pensei que se eu pudesse esconder meu rosto, as pessoas não me viriam. Eu pensei que poderia ser apenas uma observadora, assistir enquanto outras pessoas se apresentavam e faziam um show para os outros, ela continuou. No começo, tudo foi como eu imaginei, ela disse, mas então, diferentes pessoas começaram a se aproximar de mim, e isso me excitou incrivelmente. Não demorou muito para eu permitir que me convencessem a participar ativamente. Foi meio assustador, mas depois de fazer isso pela primeira vez, percebi que essas pessoas são algumas das mais sinceras, honestas e seguras que já conheci, o que é outra razão pela qual continuei fazendo isso. Descobri que gostei. Gosto de assistir outras pessoas fazendo amor, e gosto de ser observada durante o ato. Parte disso tem a ver com a ideia de que fazer amor com outras pessoas pode ser apenas divertido, não precisa ser algo tão importante. Ela olhou para mim, com esperança e expectativa. Concordo, Mandy, respondi. Fazer amor com outras pessoas pode ser divertido. Ela sorriu, encorajadoramente para mim. Na minha opinião, continuei, se você não tem obrigações com ninguém mais, pode fazer o que quiser, desde que seja entre adultos consentidos. Tomei um gole do chá, observando seu sorriso desaparecer rapidamente, e esperei por sua reação. Mandy agiu conforme eu esperava. Ela admitiu que houve um erro em seu plano, mas não houve pedido de desculpas, nenhum arrependimento pelo dano causado, e nenhuma indicação de que mudaria seu comportamento. Eu a conhecia o suficiente para saber que ela seria teimosa quanto a isso. O que fiz com outros homens de vez em quando não afetou meus sentimentos por você, Terry, disse ela. Eu te amo muito, e nossa vida juntos é maravilhosa. Só espero que você possa entender que me divertir com outros homens em um ambiente seguro não ameaça o que temos. Se você não estiver interessado, pode simplesmente ignorar. Se você não está presente, não verá nada. Acho que você está errada, Mandy, respondi. De qualquer forma, tenho receio de que seja tarde demais para eu não ver nada. O que você quer dizer? Ela perguntou. Eu sei sobre os pagamentos para o hotel e o clube. Olhei nos olhos dela. Você está dizendo que me viu lá. Se me lembro corretamente, por volta das 20 horas de uma segunda-feira, há algumas semanas, você estava se divertindo com 2 jovens asiáticos. Algumas pessoas disseram que você gosta de fazer amor em público. Oh meu Deus, ela exclamou, sinto muito. Ver-me lá deve ter sido um choque terrível. Mas por favor, entenda que sempre foi apenas uma atividade física. Foi nada mais do que uma aventura excitante, é tudo o que poderia ser. Acredite, não amo mais ninguém, e não gostaria de fazê-lo. Olhando para trás, sei que deveria ter conversado com você, mas não tinha certeza se conseguiria. Bem, você está certa quanto a isso, Mandy, eu disse. Eu não ficaria feliz se você me contasse o que estava fazendo. Talvez tenha sido mais excitante para você, porque não podia me contar. Eu sei que você deve estar se sentindo magoado e decepcionado, entendo seu ponto de vista, Terry. Concordo que posso ter cometido um erro de julgamento, mas pedir o divórcio é uma reação extrema, não acha? Eu não acho uma reação extrema, diante das circunstâncias, respondi. Você decidiu me trair, se entregando a outras pessoas, e na minha compreensão, isso é inaceitável, por isso quero o divórcio. Mandy suspirou resignadamente, os ombros caídos. Podemos pelo menos pensar um pouco no que isso significará para todos, antes de seguirmos por esse caminho? Só acho que não devemos desistir do status quo, sem considerar as consequências. Já estou considerando as consequências, respondi. Podemos tomar um tempo para pensar, Mandy, mas é improvável que eu mude de ideia. Deixei Mandy sozinha com seus pensamentos, e fui para o pub Fox and Hounds, tomar uma cerveja.
Eu amo pumps, mas nunca me senti completamente à vontade no Fox and Hounds. Apesar de todos os anos que vivemos na área, eu não ia sentir tanta falta assim. A clientela era em grande parte composta por pessoas de classe média e pretensiosas. Em qualquer dia da semana, uma pint de ale de Yorkshire seria melhor do que uma cerveja aguada do sul. Enquanto eu servia minha cerveja local morna e relativamente sem sabor, eu contemplava os próximos passos. Quando voltei, Mandy já havia começado a se arrumar para o jantar. Então subi, peguei minha bolsa no quarto de hóspedes e peguei algumas coisas que precisava no quarto principal. Nossa conversa durante o jantar foi principalmente sobre o que nossas filhas estavam fazendo. Lucy aparentemente havia seguido o conselho de Mandy e estava em uma busca livre procurando um substituto para seu ex-namorado, que agora estava namorando a melhor amiga de Lucy, muito para sua irritação. Perguntei a Mandy o que significava BFF, e ela explicou que era sigla para melhor amiga para sempre. Parecia improvável para mim que essa garota mantivesse esse status por muito tempo. Sempre considerei Mandy minha melhor amiga. Ela sabia que minha atitude em relação a ela agora era comparativamente fria, mas acho que ela não percebeu o quanto as coisas haviam mudado, talvez porque eu não fosse rude nem impolite. Parecia que ela estava sob a impressão de que nossa conversa naquela tarde havia levado a algum tipo de acordo de cessar-fogo. Eu não ia desiludi-la quanto a isso. No domingo de manhã, levantei cedo, fiz uma torrada e café para mim, arrumei minhas coisas, pulei no Fusca e segui para Yorkshire. Verifiquei minuciosamente e limpei o carro de tudo que pertencia a Mandy, incluindo vários arquivos de trabalho que encontrei no banco de trás. Eu já havia passado por Watford, quando meu celular tocou. "Onde você está?" Mandy perguntou. "Você levou o Baby Beetle para a garagem?" "Não", respondi. "Peguei o Baby Beetle e estou voltando para Yorkshire." "Não entendo. Você está dizendo que já partiu? Por que você levou o Baby Beetle? E por que não se despediu?" "Eu simplesmente decidi levar o Baby Beetle, e você ainda estava dormindo." Houve uma pausa, enquanto ela processava a informação. "Não entendo", ela disse finalmente. "O que devo fazer sem o Baby Bug?" "Você pode usar outro carro, aquele que eu costumo dirigir." "Ainda não entendo por que você levou meu carro, mas sei que você não está sendo você mesmo agora, então vou deixar passar desta vez. Vou me virar com outro carro, por alguns dias. Apenas dirija com cuidado, e certifique-se de não danificar o Baby Bug." No dia seguinte, orgulhosamente, eu era o dono de um pequeno conversível vermelho Mazda MX-5, que eu vi em um lote de concessionária em Yorkshire. Troquei parcialmente o bug, menos as placas de registro personalizadas. Toda a papelada foi feita, e eu publiquei um anúncio para as placas personalizadas em vários sites. Mandy ficou muito irritada quando me ligou na semana passada, e descobriu que eu não tinha planos de voltar de Yorkshire. "Mas como eu posso recuperar meu carro?" ela perguntou. "De jeito nenhum", eu disse a ela. "Eu vendi." "O que você quer dizer com eu vendi?" ela gritou. "Este é o meu carro." "Na verdade, Mandy, isso não é tecnicamente verdade", respondi. "Eu comprei, e meu nome está no documento de registro, mas isso não é justo, Terry." "Talvez sim", eu respondi. "Você poderia argumentar que eu te dei, e não é justo que eu pegue de volta, mas isso não é muito diferente do que você fez comigo." "Pare com isso, Terry", ela disse. "Não é a mesma coisa de jeito nenhum. Você só está sendo mesquinho, mas entendo o que você quer dizer. Se parar com essa bobagem e voltar para casa, podemos discutir tudo racionalmente, resolver isso e seguir em frente." "Deixe comigo, Mandy", eu disse. "Voltarei para você na próxima semana." Mandy me ligou todos os dias, pedindo para voltar para Surrey, para conversar e resolver as coisas. A conversa era sempre a mesma, até o dia em que ela descobriu que eu tinha vendido minha parte na ABC. "Como você pôde tomar uma decisão dessa sozinho?" ela me atormentava. "Por que você não conversou comigo sobre isso? Eu sou a segunda acionista da nossa empresa, então você deveria ter me consultado antes de fazer coisas tão loucas." "Questões razoáveis", respondi calmamente. "Eu sei que você é a segunda acionista da ABC, e sei que minhas ações afetarão seriamente você. Acredite, Mandy, eu entendo completamente que você está furiosa e chateada por eu ter tomado uma decisão unilateral sem consultar você. Tenho certeza de que você não aprovaria minhas intenções, mas na verdade, não precisei consultar você sobre a venda das minhas ações na ABC. Eu sei como você se sente, porque eu me senti da mesma forma, quando soube da sua decisão de se envolver com outras pessoas. Desculpe se você está chateada, mas não importa como você se sinta, a decisão não pode ser desfeita. Você terá que aceitar o que aconteceu e se adaptar a quaisquer mudanças que resultem." "Você é um idiota, Terry", ela rosnou. Na próxima vez que liguei, alguns dias depois, ela estava gritando e me xingando tanto, que era difícil entender o que ela estava dizendo. Quando começamos a empresa, cada um de nós tinha o mesmo número de ações. Ela não percebeu que herdei as ações do meu pai, aumentando minha participação para 51%. Foi uma surpresa desagradável,
quando os novos proprietários majoritários da ABC congelaram as contas bancárias da empresa e enviaram um convite para uma Assembleia Geral Extraordinária, para considerar propostas de substituição do Conselho de Administração e completar a aquisição. Mandy me disse com raiva que agora não tinha mais acesso às reservas de caixa da ABC. Você não entende, Telry? A ABC tinha mais de 200 mil libras esterlinas no banco, por causa do que você fez. Agora não controlamos mais esses fundos. Não sei o que fazer agora. Não podemos pegar esse dinheiro para nossa aposentadoria. Desculpe dar más notícias, consegui dizer quando ela fez uma breve pausa, mas pelo menos você ainda tem um emprego. Houve uma respiração forte. Meu Deus, ela ofegou, percebendo o que eu disse. Houve silêncio, e então ouvi o som inconfundível de soluços lamentáveis, antes dela desmaiar. Acho que Mandy eventualmente percebeu que o acordo que fiz com Jim Savage levou em conta as finanças da ABC e outros recursos. Ela não sabia que, em troca de 51% das ações, eu recebi o dobro da média do faturamento anual dos últimos 5 anos, além das reservas de caixa equivalentes. Outra parte do acordo foi que Jim ofereceu manter Mandy como consultora geral, por pelo menos mais 2 anos, com salário anual de referência e benefícios adicionais baseados em desempenho. Jim não era tolo. Ele sabia que mantê-la como rosto da ABC seria benéfico durante o processo de divórcio. Nossa casa foi vendida. Comprar e vender casas na Inglaterra não é fácil. As ofertas muitas vezes dependem de outras negociações em uma cadeia, onde o comprador conta com outra pessoa para comprar sua propriedade antes de poder comprar a sua. Além disso, as melhores ofertas podem ser superadas no último minuto, por alguém oferecendo mais dinheiro, após a data de fechamento oficial. Foi exatamente isso que aconteceu com a nossa casa. A melhor oferta na data de fechamento era condicional a outras transações na cadeia, que eventualmente resultariam em nós recebendo dinheiro. No entanto, no dia seguinte à data de fechamento, o agente imobiliário recebeu uma oferta um pouco melhor, sem nenhuma cadeia ou outras restrições. Fiquei muito satisfeito quando decidimos aceitar a oferta incondicional, e acho que Mandy ficou aliviada que o negócio foi concluído. Neste ponto, ela tinha aceitado completamente que estávamos seguindo caminhos separados. O documento de transferência de propriedade da casa identificou os novos proprietários como Max Penn Associates. Garanti que a identidade da pessoa por trás de Max Penn Associates não fosse revelada. Decidi que era um bom investimento. A casa estava em uma localização privilegiada e poderia ser facilmente alugada para criar uma fonte adicional de renda. Como consultor de gestão vivendo e trabalhando em Yorkshire, não tenho falado com Mandy há algum tempo, mas ela me ligou recentemente e perguntou se eu tinha visto seu vestido de casamento. Nossa filha Linda e seu namorado estão prestes a se casar, e parece que Mandy realmente queria que Linda usasse seu vestido de casamento no grande dia. Mandy achou que ele poderia ter sido erroneamente embalado com minhas coisas quando nos separamos. Desculpe, Mandy, eu disse, não faço ideia de onde seu vestido de casamento possa estar. Eu sempre tento dizer a verdade. Não faço ideia de onde o vestido possa estar agora, porque eu peguei e vendi para uma senhora adorável em Yorkshire, que possui uma loja de artigos quase novos. De jeito nenhum, eu deixaria minha esposa guardar aquele vestido de casamento, além de ela quebrar seus votos. Estava determinado a impedir minhas filhas de usá-lo se, ou quando, eu acompanhasse uma delas ao altar. Lucy me ligou alguns dias depois. Mamãe está furiosa, papai, exclamou dramaticamente. Ela acabou de descobrir que o anel de diamante, símbolo do amor eterno, que você deu a ela há vários anos, é uma bijuteria barata. Não custa quase nada. Oh Deus, que pena, respondi. Ela provavelmente achava que era um anel muito valioso e deve estar muito decepcionada e infeliz. Acho que ela nunca teria descoberto a verdade, se não tivesse verificado. Às vezes, isso acontece na vida. As pessoas atribuem valor às coisas, e depois se sentem terrivelmente decepcionadas, se o valor se revela muito menos do que imaginavam. É claro que o anel original está guardado com segurança, em um cofre no meu banco. Quem sabe, talvez ele seja útil se eu encontrar alguém que realmente vale a pena, e que seja fiel, honesta e muito especial. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Você vê, no começo do relato, o marido era o que cuidava de tudo em casa, e a esposa somente trabalhava, e achava que tudo estava bem. Quando ele descobriu que a esposa estava traindo, ele simplesmente não ficou chorando, e fez o que achava melhor para se vingar dela. Fazendo ela sentir o que ele sentiu, e tirando tudo o que mais gostava na vida. Parabéns ao OPE, ele agiu muito bem. Essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua. Ele agiu bem, ou agiu mal? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.